antes del pesebre, antes de María y José, antes de los profetas, del Éxodo, incluso antes de que el mundo fuera formado, Jesús ya era. No como un pensamiento lejano, ni como una promesa futura, sino como una persona viva, gloriosa, eterna, compartiendo la gloria con el Padre desde la eternidad. Cuando uno de sus discípulos lo vio en esta dimensión, no como maestro terrenal, sino como el Cristo glorificado, rostro como el sol, voz como muchas aguas, no pudo mantenerse en pie, cayó como muerto, porque nadie puede contemplar esa gloria y seguir igual. ¿Te atreves a mirar más allá de lo que conocías? Hoy descubriremos quién era Jesús antes de que el tiempo comenzara y cómo esta verdad puede transformar tu fe y tu relación con Él. Si esta revelación ya te está tocando el corazón, déjanos un amén en los comentarios y comparte este video con alguien que también necesita reencontrarse con el Cristo eterno. Ahora sí, comencemos. A visão apocalíptica de Jesus glorificado. Estamos mergulhando na visão mais espantosa, gloriosa e transformadora de toda a Escritura, registrada no livro do Apocalipse. Isso não é apenas uma promessa de esperança. É um encontro face a face com a divindade de Jesus em sua essência mais pura e eterna. Imagine João, o apóstolo amado, aquele que caminhou com Cristo, que partilhou refeições com Ele. Agora, ele vê o verdadeiro Jesus. Aquele que antes comia com Ele à beira-mar, agora surge envolto numa glória indescritível. Não havia mais traço humano comum ali. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, João nos transporta para a ilha de Patmos, exilado num dia dedicado à adoração. Ele ouve uma voz poderosa atrás de si, como o ressoar de uma trombeta cortando o silêncio. Ao se virar, o que ele contempla transcende qualquer descrição racional. E no meio dos sete candeeiros, ele escreve: semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma túnica talar e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. Essa é a primeira pincelada do retrato divino. Mas quanto mais João descreve, mais claro fica que ele está diante de algo que pulveriza sua compreensão. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força máxima. Essas palavras estão em Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 ao 16. O que João testemunha não é um mero símbolo, é uma revelação crua. É Jesus em sua forma glorificada, como Ele é desde a eternidade. O Cristo pré-existente, o mesmo que estava com Deus antes da fundação do mundo, agora revelado em majestade e glória avassaladoras, sem véus, sem limites, sem a humanidade que antes ocultava seu esplendor. João, que conheceu o toque gentil de Cristo, agora é confrontado com sua autoridade cósmica, sua natureza exaltada, o Deus que ele verdadeiramente é. O impacto é instantâneo. João relata: quando o vi, caí a seus pés como morto. Isso está no versículo 17. Não era simples admiração, era um temor sagrado, reverente,
A presença do Jesus glorificado era esmagadora para qualquer ser humano sem a intervenção da graça divina. Então, Jesus toca João e diz palavras que ecoam pela eternidade. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras não apenas definem quem Jesus é, mas o que ele comanda. O Senhor do tempo, o princípio e o fim. Aquele que morreu, venceu a morte e detém as chaves do destino eterno da humanidade. Não há espaço para dúvidas. O que João presenciou foi a manifestação do próprio Deus. Aquele que muitos insistem em ver apenas como um personagem histórico, um grande mestre ou profeta, e se apresenta com todos os atributos da divindade. Esta cena não é uma alegoria poética ou uma metáfora, é a apresentação oficial de Jesus como ele verdadeiramente é. Não mais o servo sofredor, mas o Rei glorioso, a luz que dissipa as trevas, o sumo sacerdote que intercede e o juiz que governa. Ao ver essa visão, João não estava apenas vislumbrando o futuro, mas sendo elevado à realidade espiritual que sempre existiu. O que este revelado aos olhos humanos por séculos foi, então, revelado, não para amedrontar, mas para despertar. A majestade escondida por amor. Se essa é a aparência glorificada de Jesus, uma pergunta surge em nossos corações: por que ele não se revelou a si antes? Porque o mundo o conheceu como um humilde carpinteiro de Nazaré, e não como o Senhor dos exércitos celestiais. O que levou esse ser eterno e todo-poderoso a se ocultar na fragilidade da carne humana? A resposta é tão profunda quanto a própria eternidade, a majestade que ele escondeu na terra. Aquele que João viu em glória, com olhos flamejantes e voz, como o estrondo de muitas águas, é o mesmo que caminho entre os homens, case anonimamente. A diferença entre a visão do Apocalipse e o homem de Nazaré não é uma mudança de identidade, mas uma escolha deliberada, um ato de amor incompreensível. Sua majestade não foi perdida, foi intencionalmente velada. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, nos dá uma chave para esse mistério, declarando que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O termo esvazio não significa uma perda de divindade, mas uma renúncia voluntária à manifestação externa de sua glória. Jesus continuou sendo Deus em essência, mas escolheu não ostentar essa divindade em sua aparência. Ele não deixou de ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apenas oculto a luz ofuscante de sua presença divina por trás da simplicidade de uma vida humana. Pense nisso. Enquanto viveu entre nós, Jesus jamais deixou de ser eterno. Cada passo na poeirenta Galileia, cada gesto de compaixão, cada lágrima derramada diante do sofrimento, tudo era realizado por aquele mesmo ser que, com sua palavra, criou todas as coisas. Como João descreveu em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Criador se fez criatura, sem jamais deixar de ser quem sempre foi. Por 30 anos, ele viveu em Nazaré, sem glória visível, sem cortejos celestiais,
sem auréolas, sem sinais espetaculares. Ele cresceu em silêncio, submisso, humilde, e mesmo quando inició seu ministério público, pregando, curando, operando milagres, muitos ainda não o reconheceram. Isaías, séculos antes, já havia profetizado em seu livro, capítulo 53, versículo 2, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. A grandeza de Jesus não residia em sua aparência, mas em sua essência divina. Ele possuía o poder para silenciar multidões com uma única palavra, mas escolheu o silêncio diante de seus acusadores. Tinha autoridade para convocar legiões de anjos, mas permitiu ser pregado numa cruz. O mesmo ser glorificado que João contemplou no Apocalipse é aquele que, de joelhos, lavou os pés de seus discípulos na noite anterior à sua morte. Não houve esquecimento de sua glória. Houve uma intenção deliberada em ocultá-la. E essa escolha é uma das mais puras manifestações do amor divino. Ao esconder sua majestade, Jesus pode se aproximar dos quebrantados, tocar os marginalizados, sentar-se à mesa com pecadores. Se ele tivesse vindo como um rei visível, cercado de fogo e esplendor, quem ousaria se aproximar? Mas, vindo como servo, ele se tornou acessível. Mais do que isso, ele se tornou um de nós. Chorou nossas dores, sentiu nossa fome, enfrentou nossas fraquezas. Ele não apenas visitou a humanidade, ele a vestiu. Ainda assim, vislumbres de sua glória escapavam discretamente. No Monte da Transfiguração, por exemplo, Pedro, Tiago e João o viram resplandecente como o sol, suas vestes brilhando como a luz, conforme registrado em Mateus, capítulo 17. Ali foi permitido um breve olhar por trás do véu, mas foi apenas um momento. A regra era a ocultação. Sua glória permaneceu velada até que sua missão redentora fosse cumprida. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus nunca buscou honras humanas. Pelo contrário, afirmava ter vindo para servir. E o maior serviço que ele prestou foi entregar sua vida por muitos. Este Jesus, que se deixou prender, açoitar e crucificar, era o mesmo ser que João viu como rosto brilhando como o sol do meio-dia. Isso torna seu sacrifício ainda mais avassalador. A cruz não foi o fim de um homem, foi a humilhação voluntária de Deus. E porque ele faria isso, porque somente descendo até nós, ele poderia nos erguer. Somente assumindo a forma de servo, ele poderia nos libertar da escravidão do pecado. Somente escondendo sua majestade, ele poderia nos revelar a verdadeira fez do amor. O esvaziamento de Jesus não foi uma perda, foi uma entrega total. E ao contemplarmos esse ato com olhos espirituais, começamos a entender que a glória de Deus se manifesta de formas que o mundo jamais esperaria. Pois o maior poder de todos foi revelado em silêncio, na simplicidade de um homem que era, ao mesmo tempo, o Rei de toda a eternidade. A oração da glória pré-existente. Pouco antes de ser traído, aprisionado e levado à crucificação, Jesus se recolheu com seus discípulos, buscando um momento de intimidade. E ali, no silêncio profundo daquela noite, ele ergueu os olhos aos céus e proferiu uma oração
que ecoa até hoje como un testamento sagrado cravado entre os versos máis profundos da Escritura. En João, capítulo 17, encontramos no apenas palabras de despedida, mas a revelación de un misterio que transcende os séculos. Pela primeira vez, con clareza cristalina, Jesús desvela algo que antecede toda a historia humana, algo que existe antes do propio tempo, algo que somente ele poderia declarar. Ele comeza: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique. Mas, logo em seguida, Jesus acrescenta palavras que mudam tudo. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Perceba a profundidade de antes que o mundo existisse. Estas não são palavras simbólicas, são uma declaração direta e inequívoca. Elas carregam o peso da afirmação de sua pré-existência eterna. Jesus declara abertamente que antes da criação de qualquer coisa, ele já compartilhava como Pai uma glória divina. A oração de Jesus não é uma simples súplica, é uma afirmação poderosa de sua identidade. Ele não está pedindo para ser glorificado como uma recompensa por seu sofrimento vindouro. Ele está pedindo para retornar aquilo que sempre foi seu por direito eterno. Ao dizer a glória que eu tinha contigo, Jesus nos concede uma janela para o seu passado eterno. Não se trata de uma glória futura a ser conquistada, mas de uma glória ancestral, anterior ao próprio mundo, que foi temporariamente velada enquanto ele cumpre a sua missão sacrificial na terra. O que torna esta oração ainda mais extraordinária é como ela revela a dinâmica íntima entre o Filho e o Pai. A linguagem de comunhão e unidade absoluta deixa claro que essa glória não era algo separado, mas intrinsecamente compartilhada na plenitude da Trindade. Jesus não é uma criação. Ele é coeterno, coigual, o Deus Filho, sempre presente como Pai, desde antes de todas as eras. Lembre-se do que Deus declara em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. E, no entanto, aqui vemos essa mesma glória sendo compartilhada com Cristo. A conclusão é inevitável. Jesus é o próprio Yahweh. João, que registrou estas palavras, compreendeu profundamente que ali estava sendo revelada a essência da divindade de Jesus. Ele ouviu, da própria boca do Mestre, o segredo que rompe as barreiras do tempo. Esta oração é um portal para a eternidade. É o Filho, prestes a ser entregue nas mãos de seus inimigos, reafirmando com serena convicção que sua origem não era terrena, que sua missão não começou em Belém, mas num trono glorioso, muito acima de todos os seus. E tem mais. Jesus inclui um detalhe que torna essa oração ainda mais impactante. Ele diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste." Aqui, ele entrelaça o conhecimento de Deus como conhecimento de si mesmo de forma indissociável. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Não existe vida eterna fora desta revelação dupla. A divindade de Jesus não é um mero detalhe teológico da fé cristã. É o seu próprio coração pulsante. Ele não é apenas o caminho que leva a Deus. Ele é Deus nos conduzindo a si mesmo. Durante toda a sua vida terrena,
Jesus permaneceu fiel ao propósito para o qual veio glorificar o Pai. Ele curou, ensinou, confrontou o pecado, amou incondicionalmente e, em cada ato, buscou manifestar a santidade e a bondade de Deus. Mas agora, às vésperas de sua entrega final, ele clama para que essa glória, antes oculta, possa ser novamente manifestada, não por um desejo egoísta, mas como a consumação do plano eterno de redenção. Ele não pede glória como um homem em busca de reconhecimento, mas como o filho que sabe que a glória do Pai se reflete plenamente na sua própria. A oração em João, capítulo 17, é mais que um registro histórico. É um vislumbre do coração de Jesus, um coração que bate desde a eternidade, que conhece o Pai em profundidade insondável e que voluntariamente escolheu vir ao mundo, ocultar sua glória e carregar sobre si a nossa culpa. E agora, à beira do sacrifício, ele revela o segredo que poucos realmente compreendiam, que aquele homem ali ajoelhado em oração era também o Deus eterno, ansiando por retornar ao lugar de onde ele sempre pertenceu. Jesus no princípio da criação. Ele estava lá, no princípio de tudo, no exato início de todas as coisas. Antes que a terra tomasse forma, antes que os céus se estendessem como um manto, antes mesmo que a primeira estrela cintilas, se no firmamento, já havia presença, já havia voz, já havia um plano divino. En essa eternidade atemporal, Jesus estava lá, não como uma ideia futura, não como um projeto de redenção a ser implementado, mas como o próprio agente criador, ativo, presente, pleno, em glória indizível. A Bíblia, em sua abertura majestosa, não apenas introduz a criação do universo, mas sutilmente revela que o princípio é mais do que um ponto de partida. É a expressão viva de um Deus que age em perfeita unidade. E nessa unidade divina encontramos o Filho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica usada para Deus aqui é Elohim. Curiosamente, é um termo plural, mas que consistentemente age com verbos no singular. Isso, por si só, já nos aponta para algo extraordinário. Não se trata de múltiplos deuses, mas de um único Deus que opera em uma misteriosa e perfeita multiplicidade. Essa pluralidade contida em um nome singular é uma das primeiras pistas da existência da Trindade, presente desde os primeiros traços da revelação bíblica. E ali, na grandiosa obra criadora, o Filho estava atuando em consonância com o Pai e o Espírito. João, no prólogo de seu Evangelho, não hesita em declarar isso com clareza solar. Em João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, ele afirma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo, meus amigos, é Cristo. E João, como ousadia teológica, afirma que absolutamente tudo o que existe passou por ele. A criação não foi um evento onde Jesus era um mero espectador. Ele foi o autor. O universo foi moldado por suas palavras e é sustentado por seu poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1,
versículo 16, confirma esa mesma verdade cósmica, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberañas, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Parem para pensar no que isso significa. Não existe uma única dimensão do universo, nenhuma criatura espiritual ou material que tenha vindo à existência fora da ação direta e intencional de Jesus. Ele é anterior a todas as coisas. E, como Paulo afirma no versículo seguinte, nele tudo subsiste. Esse entendimento transforma radicalmente a maneira como enxergamos a encarnação. Aquele bebê, envolto em panos simples, deitado numa manjedoura rústica, era o mesmo ser que havia posicionado cada estrela em seu devido lugar. Aquele homem, cansado, que pediu água à beira de um poço, era o mesmo que separou as águas da terra seca na criação. O mesmo que chorou diante da morte de Lázaro, havia chamado à existência tudo o que hoje respira e vive. A glória que João testemunhou no Apocalipse e a glória que Jesus reivindicou ao Pai em oração, já estavam presentes, pulsantes, no princípio da criação. No livro de Provérbios, capítulo 8, encontramos uma personificação da sabedoria divina, que muitos teólogos interpretam como uma referência poética ao próprio Cristo. Nos versículos 22 ao 30, a sabedoria declara: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os seus, lá estava eu. Essa voz, que ecoa desde o início dos tempos, revela uma presença constante ao lado do Pai, uma sabedoria divina que participa ativamente e observa a formação de todas as coisas. É um retrato da eternidade do Filho, agindo desde sempre. Essa verdade teológica não é uma mera curiosidade doutrinária. Ela define o valor supremo e a autoridade inquestionável de Jesus sobre toda a criação. Se ele estava no princípio, então tudo o que existe está sob seu domínio. Se ele é anterior ao tempo, então não está sujeito às limitações temporais que nos afligem. Se ele é o agente da criação, então ele é também o Senhor da história. E se tudo foi feito por ele e para ele, isso significa que a redenção não é um plano B, mas a continuação sublime de um propósito eterno. A grandeza do que aconteceu na encarnação se torna ainda mais profunda e comovente quando entendemos quem, de fato, foi aquele que veio. Não foi apenas um enviado especial, foi o próprio Criador que adentrou sua criação. O artista que entrou em sua própria tela. O arquiteto que habitou a casa que ele mesmo projetou. O Deus eterno que se fez homem para restaurar aquilo que ele mesmo havia formado com perfeição. A afirmação da divindade, Jesus é Deus. Essa consciência de quem ele é nos leva a uma nova dimensão de reverência, pois o nome de Jesus não surge apenas no Novo Testamento. Sua presença está entrelaçada em cada página da Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. Desde o princípio, ele é a palavra viva, a imagem visível do Deus invisível, a expressão exata do ser do Pai. Aquele mesmo ser que João viu em glória resplandecente é o mesmo que, no alvorecer da criação,
dice, haja luz, e houve luz. Aqui está a verdade fundamental. Jesus é o próprio Deus. Se existe uma verdade que distingue o entendimento espiritual profundo da mera religiosidade superficial, é esta. Jesus não foi apenas um homem iluminado, não foi um profeta exaltado, nem mesmo um ser angelical criado como autoridade superior. Ele é o próprio Deus, e esta afirmação não é uma alegoria, não é uma licença poética, é literal. Mais do que isso, é a espinha dorsal da fé cristã, pois, sem a plena divindade de Jesus, todo o Evangelho perde seu fundamento e seu poder transformador. O próprio Cristo, ao longo de seu ministério terreno, revelou essa realidade assombrosa com suas palavras e suas ações, deixando claro que sua essência não era meramente humana como um toque divino, mas divina revestida de humanidade. Quando Jesus declarou em João, capítulo 10, versículo 30, Eu e o Pai somos um, ele não estava falando de uma simples harmonia de ideias ou de um alinhamento de propósitos. Ele estava falando de unidade de essência, de natureza divina. A reação dos líderes religiosos da época foi imediata e violenta. Eles apanaram pedras para apedrejá-lo, porque entenderam perfeitamente o que ele estava reivindicando. Acusaram-no de blasfémia, pois, sendo homem, ele se fazia Deus. Mas Jesus não se retratou. Ele não corrigiu o entendimento deles. Pelo contrário, reafirmou sua identidade como ousadia divina, porque essa identidade era inseparável de sua missão redentora. Ao longo de sua vida, Cristo assumiu para si nomes e atributos que nas escrituras hebraicas pertencem exclusivamente a Deus. Um dos mais poderosos exemplos está no livro do Apocalipse, quando ele diz, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa declaração ecoa em diversos momentos, sempre com o mesmo propósito solene, estabelecer que não há ninguém antes dele, nem haverá ninguém depois. Ele não tem origem, não tem sucessor, ele é eterno. E essa é uma característica que pertence unicamente ao Deus de Israel. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, o Senhor faz uma declaração definitiva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Contudo, vemos Jesus recebendo e compartilhando dessa mesma glória divina em João, capítulo 17. A lógica espiritual é clara. Se Deus não compartilha sua glória com ninguém, e Jesus a possui intrinsecamente, então Jesus não pode ser outro senão o próprio Senhor. Esta é uma equação divina que não deixa margem para interpretações vagas ou intermediárias. Ou Jesus é quem ele diz ser, Deus encarnado, ou toda a sua mensagem desmorona. E não foram apenas os títulos, foram os seus atos. Somente Deus pode perdoar pecados, e Jesus perdoou. Somente Deus pode acalmar tempestades como uma palavra, e Jesus ordenou ao mar que se aquietas. Somente Deus é digno de adoração, e Jesus a recebeu, e jamais a recusou. Em cada um desses momentos, ele estava gradualmente revelando ao mundo aquilo que João testemunharia em plenitude na visão do Apocalipse, que aquele homem era, na verdade, o Deus encarnado.
Muitos veem Jesus como o Filho de Deus, mas nem sempre compreendem a profundidade dessa expressão. Na cultura bíblica, ser filho de não implica ser menor ou subordinado, significa ser da mesma natureza. O filho herda tudo do pai, porque compartilha da mesma essência. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, lemos que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele não é uma sombra de Deus, nem um mero reflexo. Ele é a exata manifestação. Quando olhamos para Jesus, estamos olhando diretamente para a face do Pai. Essa revelação tem implicações eternas, pois, se Jesus é o próprio Deus, então tudo o que ele disse possui autoridade absoluta. Seus mandamentos não são simples conselhos de um mestre sábio, são ordens do Criador. Suas promessas não são meras esperanças humanas, são decretos divinos. Sua morte não foi a de um mártir heroico, foi o próprio Deus oferecendo-se em sacrifício. Sua ressurreição não foi um milagre isolado, foi a vitória do Senhor da vida sobre a morte. Essa identidade divina de Cristo não é um detalhe secundário da fé cristã. Ela é o seu epicentro. João escreveu seu evangelho com este propósito singular. Como ele mesmo afirma em João, capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crer em Jesus é crer que ele é Deus, é reconhecer que aquele mesmo que criou os céus e a terra caminhou entre nós, não como um estranho, mas como Emmanuel, Deus conosco. A glória incomparável, superior a dos anjos, esse entendimento da divindade de Cristo é o ponto de virada de toda a revelação bíblica. Não estamos diante de um personagem lendário ou de um mero reformador espiritual. Estamos diante daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Aquele que governa com justiça e graça. Aquele que João viu em glória, como a fez brilhando como o sol em seu esplendor, e reconheceu imediatamente, não como um mestre do passado, mas como o Deus eterno que vive para sempre. E a glória dele é maior, infinitamente maior que a dos anjos. Antes de prosseguirmos, se este conteúdo tem tocado sua vida, um simples curtir, um comentário, um compartilhamento, faz uma enorme diferença. Seu amém nos comentários nos impulsiona a alcançar ainda mais corações. Inscreva-se no canal e se sentir o chamado para abençoar este ministério. Considere deixar um valeu de mais de qualquer valor ou tornar-se membro. Assim, continuamos investindo para trazer mensagens que edificam sua vida. Continuando nossa jornada, a visão que João teve em Patmos transcende qualquer descrição de outros seres celestiais nas Escrituras. Embora a Bíblia nos apresente imagens impressionantes de anjos e seres viventes repletos de uma glória radiante, nenhum deles sequer se aproxima da manifestação que João testemunhou diante daquele que caminhava entre os candelabros. A glória de Jesus não era semelhante a deles, era superior. Não era uma glória refletida, era sua própria inerente. Essa distinção é crucial para entendermos que, embora os anjos sejam criaturas sublimes e poderosas, eles não compartilham da essência divina.
Jesús, por outro lado, é o propio Deus revestido de majestade. Ao descrever o que viu, João utilizou termos que imediatamente nos remetem às visões proféticas de Daniel e Ezequiel. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele relata: a súa cabeza e cabelos eran brancos como a lã branca, como a neve, e os seus ollos, como chama de fogo, os seus pés, semelhantes ao bronce polido, como que refinado numa fornala, e a súa voz como o som de muitas águas. Esa linguaje me espela diretamente Daniel, capítulo 10, onde o profeta contempla un ser celestial con ollos como tochas ardentes, brazos e pés como bronce polido, e uma voz como o estrondo de uma multidão. Ezequiel, em seu capítulo 1, também descreve seres celestiais com pés, que cintilaban como bronce relucente e movimentos como relâmpagos. Mas mesmo essas visões grandiosas apontam para uma glória derivada, refletida a partir da fonte divina que é Deus. Já no caso de Jesus, a glória emana de sua própria natureza. A diferença fundamental está na origem. Os anjos refletem a glória de Deus, porque foram criados por Ele para servi-lo. Jesus, no entanto, compartilha dessa glória, porque Ele é da mesma essência do Pai. Isso significa que enquanto os anjos brilham como a luz que recebem, Cristo brilha como a luz que Ele mesmo é. Lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Os anjos são mensaqueiros. Jesus é a mensagem, o verbo. O autor da carta aos Hebreus dedica os primeiros capítulos a estabelecer essa superioridade inquestionável. Logo, nos versículos iniciais, ele afirma que Deus nunca disse a nenhum dos anjos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essas palavras estão em Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 13. Essas distinções não apenas exaltam Jesus, mas também dissipam qualquer confusão sobre sua identidade em relação ao mundo espiritual. Além da aparência física e dos títulos divinos, há outro elemento que confirma essa glória superior à adoração. Em Apocalipse capítulo 5, vemos todos os seres celestiais, anjos, anciãos, criaturas viventes, prostrando-se diante do Cordeiro e entoando: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é um momento culminante no Apocalipse. Não há hesitação, não há ambiguidade. Toda a criação reconhece a dignidade suprema de Jesus, uma dignidade que é exclusiva de Deus. A visão que João teve não apenas exaltava Cristo, mas deixava meridianamente claro que Ele está acima de todos e de tudo. Os olhos como chama de fogo simbolizam discernimento absoluto, pureza inatingível, a capacidade de julgar com perfeição. Os pés como bronce polido representam firmeza inabalável, poder e autoridade suprema. A voz como o som de muitas águas carrega o peso da palavra criadora, a autoridade daquele que trouxe os céus e a terra à existência. Nenhum anjo, por mais glorioso que seja, é descrito com tais atributos. Essa glória transcendente não pode ser confundida com a de uma criatura, por mais exaltada que seja.
é a gloria do Criador. O detentor das chaves, autoridade sobre a morte e o Hades. Se os próprios seus se dobram em reverência diante dele, se os anjos mais poderosos e santos se curvam em adoração incessante, se profetas do calibre de João, ao contemplarem apenas vislumbre de sua glória, caem prostrados como mortos. Então, não há como negar a conclusão esmagadora: aquele que João viu não era simples mensageiro celestial, por mais exaltado que fosse. Era o Rei eterno, o Senhor da glória, o Alfa e o Ômega, o mesmo ser divino que no alvorecer da criação como uma palavra ordenou haja luz e a luz passou a existir. O mesmo que na plenitude dos tempos esvaziou-se de sua glória visível, fez-se carne e habitou entre nós, revelando a graça e a verdade do Pai. E agora, ressurreto dentre os mortos, assunto aos céus e exaltado à destra da majestade nas alturas, ele se revela a João em todo o esplendor de sua divindade, como o Senhor soberano diante dos céus e da terra. E parte crucial dessa soberania é sua declaração. Ele detém as chaves do céu, da morte e do inferno. Hades, lembre-se da cena, quando João, aniquilado pela manifestação da glória divina, caiu como morto aos pés de Jesus. Uma mão poderosa, porém gentil, tocou seu ombro. E aquela mesma voz, que parecia ter o poder de dominar os elementos e estremecer os fundamentos da terra, falou com ternura e autoridade. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras estão registradas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Elas encerram uma verdade de proporções cósmicas que estilhaça qualquer limite terreno ou compreensão meramente humana. Jesus Cristo, o Filho de Deus ressurreto, possui o controle absoluto e inquestionável sobre a vida, a morte e o destino eterno de todos os seres. No mundo antigo, e mesmo em nossa linguagem hoje, quem possuía as chaves de uma cidade, de palácio ou de tesouro, era o guardião supremo da entrada, o único com autoridade legítima para permitir ou negar acesso. Ter as chaves significava de ter poder soberano, domínio e autoridade final. Jesus não diz que ele ganhou essas chaves recentemente por alguma conquista militar ou política no sentido humano. Ele afirma que ele tem as chaves como uma posse inerente à sua vitória sobre o pecado e a morte. Agora, como ressuscitado e glorificado, ele possui plena e irrevogável autoridade sobre aquilo que a humanidade mais teme e menos compreende, o fim da vida terrena e o que existe para além do véu da morte. Ele não apenas enfrentou e venceu a morte em sua própria experiência, ele a domina, ele a comanda. Ao declarar que tem as chaves da morte, Jesus está proclamando que o último inimigo da humanidade, como Paulo o chama em 1 Coríntios, capítulo 15, já não é mais uma força indomável ou uma ameaça fora de seu controle soberano. A morte não tem mais a palavra final. Ele, Jesus, desceu às profundezas da morte, experimentou sua agonia, mas quebrou seu poder, destruiu seu aguilhão, venceu o domínio do sepulcro e ressurgiu em glória com autoridade total. A morte, que desde a queda de Adão sempre representou separação, dor, perda e o fim aparente de todas as esperanças,
tórnase agora, para aqueles que estão em Cristo, portal sob a jurisdição e o controle do próprio Senhor da vida. Nenhum ser humano atravessa esse limiar da existência sem que ele o saiba e o permita. Nenhuma alma se perde ou é esquecida fora de sua visão onisciente. Ele é o Senhor também do mundo invisível, da realidade que se estende para além dos nossos sentidos físicos. E ao mencionar especificamente que possui as chaves do Hades, Jesus revela que sua soberania se estende também sobre o lugar dos mortos, o reino das almas que partiram desta vida. A palavra grega Hades, equivalente ao Sheol hebraico do Antigo Testamento, é usada nas Escrituras para descrever o estado intermediário das almas após a morte, o lugar invisível onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição final e o julgamento. Esse lugar, antes envolto em mistério e temor, não é mais domínio de escuridão e incerteza absoluta, mas território sob o comando soberano do Filho de Deus. Nenhuma criatura, por mais poderosa ou maligna que se imagine, como demônios ou o próprio Satanás, detém esse tipo de poder ou autoridade. Nem mesmo o diabo, apesar de ser chamado de o que tinha o império da morte, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, antes da vitória de Cristo, pode reivindicar tal autoridade final sobre o destino das almas. E aqui reside uma verdade fundamental que precisa ser constantemente reafirmada em nossos dias. Satanás não é o senhor do inferno, como popularmente se imagina. Ele não é o rei do submundo que atormenta as almas por prazer. Ele é, na verdade, inimigo derrotado, anjo caído, que também será lançado no lago de fogo. O inferno eterno, preparado para ele e seus anjos. Mateus, capítulo 25, versículo 41. O único que pode abrir ou fechar as portas do Hades e determinar o destino eterno é Jesus Cristo. Essa autoridade suprema e exclusiva foi conquistada não por força bruta ou poder arbitrário, mas pelo seu sacrifício voluntário, amoroso e expiatório na cruz do Calvário. Ao entregar sua vida inocente, Jesus assumiu sobre si o castigo que pertence a nós, pecadores. Ele experimentou a morte em sua humanidade, identificando-se plenamente conosco em nossa condição caída. Mas ele ressuscitou em poder e glória divina, como o Deus vitorioso sobre o pecado, a morte e o inferno. E a sua ressurreição não foi apenas retorno à vida física, evento isolado e extraordinário. Foi a proclamação pública e universal de que ele reina soberano sobre todos os domínios, terrenos celestiais e eternos. Como o apóstolo Paulo escreveu de forma tão eloquente aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O impacto dessa verdade é profundo e muda completamente nossa perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. Para o mundo sem Cristo, a morte é frequentemente vista como o ponto final, o abismo do esquecimento, o fim de todas as possibilidades. Mas para aqueles que creem em Cristo, a morte, embora ainda dolorosa pela separação física,
e uma transição supervisionada e controlada pelo Senhor da vida. Uma passagem para a sua presença imediata. Nada sobre nosso futuro eterno está entregue ao acaso ou às forças do mal. Está firmemente seguro em suas mãos poderosas e amorosas. Ele tem as chaves. Ele tem o controle. Ele sabe exatamente para onde cada vida será conduzida após a morte, não com base no acaso, no destino cego ou em algum capricho divino, mas com base em sua justiça perfeita, sua verdade imutável e sua graça abundante oferecida a todos. A imagem de Jesus segurando as chaves não é meramente simbólica ou poética, é um testemunho claro, literal e reconfortante de sua soberania espiritual absoluta. Ele não compartilha esse domínio com ninguém. Não há tribunal celestial ou terreno, não há poder político ou espiritual, não há força neste universo ou em qualquer outro que possa impedir sua decisão final ou revogar seus decretos. A eternidade, com seus mistérios e suas realidades, está sob sua administração direta e infalível. E essa autoridade que ele detém não é apenas para julgar e condenar o pecado impenitente, é também e primariamente para libertar, para salvar, para abrir as portas da vida eterna. Quantas vidas, neste exato momento, estão aprisionadas pelo medo paralisante da morte, pelo terror do desconhecido além túmulo, pela culpa esmagadora acumulada ao longo de uma vida de escolhas erradas. Mas aquele que tem as chaves da morte e do Hades também tem o poder supremo de abrir as portas da graça, do perdão, da reconciliação com Deus e da esperança eterna. O propósito da revelação a João. João viu esse Cristo. Ele não viu apenas uma lembrança do mestre gentil que curava os enfermos ou do servo sofredor que caminho para a cruz. Ele contemplou o Cristo glorificado, o soberano absoluto do universo. E ao ouvir sua voz, que ressoava como a majestade de muitas águas, ao sentir seu toque restaurador, que o reergueu do pavor, João soube, como uma certeza que transcende a qualquer dúvida, que não estava diante de um ser angelical qualquer, por mais poderoso que fosse. Estava diante daquele que tem as primeiras e as últimas palavras sobre todos os destinos, sobre toda a criação, não como um juiz distante, frio e implacável, mas como o Cordeiro de Deus que foi morto e venceu, como o bom pastor que busca e salva suas ovelhas perdidas, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que reina agora e reinará para todo o sempre. Mas porque Jesus escolheu se revelar de forma tão espetacular, com tamanha glória e poder, exatamente naquele momento específico da história, e de forma tão pessoal para seu servo João. Lembre-se, João não era um estranho para Jesus. Ele era o discípulo a quem Jesus amava, aquele que caminhou lado a lado com ele durante seu ministério terreno, que ouviu seus ensinamentos mais íntimos, que reclinou-se sobre seu peito durante a última ceia, que esteve aos pés da cruz, que testemunhou seus milagres, sua morte excruciante e, mais importante, sua ressurreição vitoriosa. Mas nada, absolutamente nada do que ele viveu ou experimentou ao lado do mestre terreno o preparou para a magnitude da visão que teria na árida e solitária ilha de Patmos. Ali, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho fiel de Jesus, sofrendo perseguição do Império Romano, imerso em incerteza sobre o futuro,
da igreja. João recebeu uma revelação que não veio como simples consolo emocional ou sono fugaz, mas como uma manifestação direta, irresistível e transformadora da majestade celestial de Cristo em sua glória pós-ressurreição e ascensão. A pergunta que ecoa a través dos séculos é por quê? Qual o propósito dessa teofania tão intensa? O livro do Apocalipse, onde esta visão está registrada, não é uma coleção aleatória de visões futuristas desconexas e indecifráveis, destinadas a satisfazer nossa curiosidade sobre o fim dos tempos. Ele começa como uma afirmação poderosa e esclarecedora em seu capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Note bem, é a revelação de Jesus Cristo. A revelação não é primariamente sobre eventos catastróficos, anticristos ou calendários proféticos, é em sua essência mais profunda e fundamental sobre uma pessoa, é sobre Jesus Cristo em sua plenitude divina, em sua autoridade soberana, em sua glória que agora, para os olhos da fé, não está mais velada como esteve durante sua primeira vinda. Essa revelação, dada por Deus Pai a Jesus Cristo e por ele comunicada a João através de um anjo, foi concedida para ser compartilhada com as igrejas, não como uma mera lembrança nostálgica de um passado glorioso ou como um enigma a ser decifrado, mas como uma convocação urgente e vital para o presente e como uma âncora de esperança para o futuro da igreja em meio às tribulações do mundo. Pense cuidadosamente no contexto histórico e existencial de João e das primeiras igrejas. João estava exilado, isolado de seus irmãos na fé. A igreja primitiva, espalhada pelo Império Romano, enfrentava perseguições brutais e crescentes. Muitos cristãos estavam sendo presos, torturados e martirizados por sua fé inabalável em Cristo. O Império Romano, com seu poderio militar, sua cultura pagã e a exigência de adoração ao imperador, parecia invencível e onipresente. Os seguidores de Cristo, em contraste, eram uma minoria, muitas vezes vista como frágil, desprezível e marginalizada pela sociedade. Em meio a esse cenário de medo, opressão, sofrimento e aparente desesperança, Jesus não apareceu a João como o servo sofredor de Isaías 53, nem como o mestre humilde que lavou os pés dos discípulos. Embora ele continue sendo tudo isso, naquele momento crítico, ele se revelou em sua glória como Rei dos Reis, como Juiz Supremo de toda a terra, como o Senhor absoluto e soberano da história. A intenção divina era cristalina, mostrar à igreja sofredora que mesmo quando tudo no mundo parece fora de controle, mesmo quando as forças do mal parecem triunfar, o trono do universo continua ocupado. E quem está sentado nesse trono, com todo o poder nos céus e na terra, é o mesmo Jesus que dia andou entre os homens, que morreu e ressuscitou por eles. A revelação gloriosa de Cristo foi a resposta divina direta ao caos, à perseguição e à perplexidade que o mundo e a igreja viviam. Jesus se mostra a João como aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, que, como ele mesmo explica, são as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 20. Essa imagem é de um profundo significado pastoral. Ele está afirmando: eu não os abandonei, eu estou presente, eu estou no meio de vocês.
cuidando, corrigindo, encorajando. Ele não é líder distante e indiferente, uma figura histórica confinada ao passado ou uma memória devocional que se esvai como o tempo. Ele é o Deus vivo, ativo, presente e operante no meio do seu povo, em cada congregação local, por menor ou mais atribulada que seja. Cada detalhe da visão comunica sua autoridade inabalável e seu cuidado vigilante. Os olhos como chama de fogo mostram que ele tudo vê, que nada lhe escapa, que ele conhece as obras, as lutas, as vitórias e as falhas de cada igreja e de cada crente. A espada afiada de 2 gumes que sai de sua boca revela o poder incontestável de sua palavra, uma palavra que julga o pecado, mas também traz vida e salvação. A mão direita que segura as 7 estrelas, os anjos ou mensageiros, líderes das igrejas, mostra que os líderes de sua igreja estão sob seu cuidado, sua proteção e sua soberana direção. E a voz, como o som de muitas águas, revela uma autoridade divina que jamais poderá ser silenciada pelas ameaças do mundo ou pelas artimanhas do inimigo. Essa revelação era desesperadamente necessária, não apenas para João em seu exílio, mas para toda uma geração de cristãos que precisava ser lembrada, de forma vívida e poderosa, de quem era o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor. Os imperadores romanos, em sua arrogância, ostentavam vestes de púrpura e ouro, exigiam adoração como se fossem deuses e dominavam com mãos de ferro, impondo sua vontade pela força bruta. Mas Jesus, o verdadeiro imperador do universo, aparece com vestes sacerdotais, indicando sua obra de intercessão, e como uma voz de autoridade eterna, não para subjugar pela força ou pelo medo, mas para afirmar que o poder definitivo, o governo final sobre todas as coisas, pertence somente a ele. Ele não precisa usurpar tronos terrenos ou competir com os poderes deste mundo, porque ele já governa soberanamente no trono celestial, e dia seu reino será plenamente estabelecido na terra. A revelação do Cristo glorificado também foi dada para corrigir a visão, por vezes limitada, distorcida ou enfraquecida, que muitos, mesmo dentro da igreja, tinham de Cristo. Com o passar dos anos, com o arrefecimento do primeiro amor, com as pressões do mundo, era possível que até mesmo os discípulos e as gerações seguintes começassem a enxergá-lo apenas como um personagem histórico extraordinário. Alguém que vive uma vida exemplar, morreu tragicamente e deixou um legado de ensinamentos inspiradores. Mas o Apocalipse rompe drasticamente com essa ideia minimalista e reducionista. Ele não é uma lembrança do passado, uma relíquia a ser venerada. Ele é uma realidade viva, presente e atuante. Jesus se apresenta a João como aquele que vive eternamente, que tem as chaves da morte e do Hades, que anda no meio de seu povo com olhar penetrante e coração amoroso, e que dia voltará em glória para julgar os vivos e os mortos e para consumar seu reino. O propósito dessa visão avassaladora era, portanto, múltiplo: restaurar a reverência e o temor santo diante da majestade de Cristo, reavivar a fé vacilante dos discípulos, reacender a chama da esperança que talvez estivesse se apagando sob o peso das tribulações, e chamar a igreja a uma vida de santidade, fidelidade e testemunho corajoso. Quando João viu essa visão, ele caiu como morto,
non por medo físico de un monstro ou de unha forza desconhecida, mas pela conciencia esmagadora e inmediata de quen estaba diante dele. Era o mesmo Cristo, mas agora revelado en súa plenitude divina, en súa gloria celestial. E é exactamente esa visão do Cristo glorificado, do Señor soberano e presente, que o mundo moderno, con toda a súa tecnología e ceticismo, e cada un de nós, en nosas lutas e desafios diarios, precisa desesperadamente reencontrar. No unha imagen culturalmente diluída e palatável de Jesús, no unha representación limitada por nosas propias ideas e preconceitos, mas a revelación viva, poderosa e transformadora do Filho de Deus en gloria, soberano sobre a historia, presente no meio de seu povo e actuante no mundo para cumprir seus propósitos eternos. Aquele que se revelou a si mesmo non o fez apenas para confortalo en seu sofrimento, mas para lembrar a todos os seus seguidores, en todos os tempos e lugares, que Ele está no centro de tudo, que Ele temo controle e que nele reside nosa única e verdadeira esperanza. Ao longo desta jornada incrível, nos atravesamos as cortinas do tempo. Contemplamos aquele que estaba con Deus antes que cualquier átomo existise. Vimos Jesús en súa gloria eterna, inaccesível aos ollos mortais. Ouvimos súa voz poderosa como o estrondo de muitas aguas, e compreendemos, talvez como nunca antes, que Ele non é apenas unha figura central da fe cristá. Ele é o propio Deus. Desde súa preexistencia, antes da criação até súa revelação en gloria majestosa no Apocalipse, a identidade de Jesus Cristo se tornou clara, firme, indiscutível para aqueles que ten ollos para ver e ouvidos para ouvir. Ele non foi un mestre entre tantos outros, nem un ser celestial como os anjos. Ele é o Verbo eterno, o Criador do universo, o Rei glorificado, que goberna con justiza e misericordia. Ele non compartilha súa gloria con ninguén, porque Ele é a propia gloria. Ele ten as chaves da morte e da eternidade, porque tudo, absolutamente tudo, subsiste nele. Diante de unha verdade tão monumental, resta apenas unha pergunta ecoando en nosas almas: se ele é tudo iso, como nós debemos viver hoxe? A resposta, meus amigos, non precisa ser forzada. Ela está implícita en tudo o que vimos e ouvimos. Se ele é o centro de toda a criação, então Ele debe ser o centro de nossas vidas. Se Ele é o Rei eterno, então tudo o que fazemos, pensamos e sonamos debe estar debaixo de sua vontade soberana. Se Ele é o Deus vivo, então nossa existência só encontra verdadeiro sentido e propósito quando está conectada a Ele, rendida a Ele. Ese Ele nos amou a ponto de esconder súa gloria indisível, de se humillar e morrer por nós para nos salvar. Como podemos permanecer indiferentes a un amor tan sacrificial, tan poderoso? Ese Jesús, glorioso e eterno, ainda hoje, neste exato momento, chama por corazones dispostos a reconhecê-lo, non apenas como Salvador, mas como Señor absoluto de suas vidas. E Ele continua andando no meio do seu povo, con seus ollos como chama de fogo, non para condenar un mundo já condenado por si mesmo, mas para restaurar, para curar, para transformar. Ele está vivo, Ele reina, e Ele voltará. Se você, ao ouvir esta mensagem, sentiu em seu coração o desejo de se reconciliar com Jesus Cristo, talvez por ter se afastado dos seus caminhos,
ou se você deseja dar o primeiro passo nessa jornada transformadora. Salvação eterna, eu te convido a comentar aqui abaixo, com toda sinceridade e fé. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, se já faz parte da família de Deus, declare com alegria nos comentários. Amém. Seu amém não é apenas uma palavra. É um testemunho que ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas, para que mais pessoas possam ver, ouvir e também serem tocadas pela revelação daquele que vive e reina para todo o sempre. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Que a verdade revelada hoje nos inspire a viver cada dia como os olhos fixos em Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a paz dele esteja com você. Até a próxima.